Esse vídeo é para você que está se preparando para o concurso da Caixa Econômica Federal, você que traçou como meta ser bancário ou que vê nesse concurso uma oportunidade incrível e de fato é, porque são 2.000 vagas para técnico bancário novo e 2.000 vagas para técnico bancário TI. Total de 4.000 vagas, remuneração passando de R$ 3.000. E hoje eu vou trazer para vocês o perfil da banca para que a discursiva de vocês não seja tão surpreendente no momento da prova, certo? Bom, muito prazer, eu sou a Lara, professora de atualidades da Científica Concursos, e o vídeo de hoje é justamente sobre a banca Fundação Sesgran Rio. Qual é o perfil dessa banca em provas? Nós vamos descobrir. Vou trazer alguns temas para que vocês entendam, além de entender quais são os tópicos que a Fundação Sesgran Rio mais cobra, como eles são cobrados, certinho? Bom, antes de mais nada, é crucial entender a importância da discursiva nesse certame. Nesse concurso da Caixa, a discursiva vai ter um peso gigantesco na sua pontuação final e pode influenciar diretamente na sua colocação. Na verdade, ele influenciará diretamente na sua colocação, visto o peso total dessa etapa. Trago aqui, a título de informação para vocês, novamente o número de vagas, a remuneração, que é de R$ 3.762, remuneração inicial. E, antes de mais nada, etapas do concurso. Primeira etapa, prova objetiva, somará 60 pontos. 10 disciplinas estão inclusas no edital para essa etapa de prova discursiva, de prova objetiva, desculpa. De forma que as matérias em comum, digamos assim, para ambos os cargos, então, dessas 10 matérias, as que são comum para técnico bancário novo e técnico bancário TI são língua portuguesa, língua inglesa, matemática financeira, noções de probabilidade estatística, comportamentos éticos, compliance e conhecimentos e comportamentos digitais. Existem outras disciplinas que são específicas ou para a área de TI ou para a área de técnico bancário novo tradicional, tá certo? Essas que eu listei são as principais e que estão ali inclusas para ambas as provas no edital, certinho? Bom, falando aqui agora da prova discursiva, que é o que importa, só passei brevemente nas objetivas, para que vocês entendam mais ou menos o território que a gente está adentrando. E sobre a prova discursiva, ela valerá 100 pontos. Só olhando por essa numeração, já é possível ver o porquê tamanha importância, né? Porque a prova valerá nada mais, nada menos do que 62% da sua nota final. A sua prova discursiva valerá isso, certo? Então, é por esses e por outros motivos que é muito importante que você se prepare para essa etapa. Então, a discursiva vai corresponder aí a mais de 60% da sua pontuação final. Isso garante muitas colocações, tá, gente? Às vezes você não consegue uma colocação tão impecável ali na prova objetiva, mas você tem uma discursiva sensacional. Isso faz com que você suba muitas etapas, muitas colocações, na verdade, e consiga a sua tão sonhada vaga para a Caixa. Bom, primeiro de tudo, para traçar o perfil da banca, além de entender ali qual é o trâmite do certame, digamos assim, é importante que a gente conheça os critérios da banca que a gente está lidando. Então, trouxe aqui uma tabelinha rápida dos critérios avaliados ali pela Fundação Sesgran Rio. E muito importante, e somando a maior pontuação, é a adequação ao tema proposto. Isso é fundamental, não fugir ao tema, não tangenciar o tema. Então, leia várias vezes ali qual é o tema, o que ele quer. Você tem que focar no que a questão está te pedindo. Ao revisar a sua redação, se pergunte, eu estou falando do que a banca está pedindo? Porque isso equivale a 30% ali da sua pontuação final dos 100 pontos. Segundo critério avaliado, adequação ao tipo de texto solicitado. A banca Fundação Sesgran Rio costuma solicitar, nos últimos anos que a gente avaliou, a modalidade de texto dissertativo argumentativo. Então, é importante que você entenda o que é essa modalidade textual, quais são as coisas fundamentais que precisam estar ali, como que a introdução deve vir, desenvolvimento 1 e 2 e conclusão, certo?
É importante que você entenda que esse texto dissertativo argumentativo precisa ali de uma tese, precisa de um tema, para que você esteja adequado justamente ao que a banca te solicitou, porque isso também vale muito da sua nota. Terceiro critério avaliado, emprego apropriado de mecanismos de coesão. Ali são as palavrinhas-chave ali, os pronomes que você utiliza para que o seu texto seja mais coeso, seja claro. Você precisa escrever de maneira clara. Isso equivalerá a 20% da sua nota. Quarto critério avaliado, capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos. Isso daqui também entra na clareza que eu acabei de citar. É importante você ser claro na sua escrita. Quinto lugar, pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão, adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe, concordância, 10% da nota. Bom, isso aqui são os critérios avaliados pela banca e são os critérios que te darão a sua nota 100, sua pontuação máxima nessa etapa. É importante que você esteja muito ciente, conheça realmente ali qual é o certame que você vai, qual é a característica de quem está propiciando esse certame, certo? Não fuja do zero. E aí nessa eu trouxe aqui algumas dicas, vou ampliar a tela se você quiser dar um print. Como que você pode fugir do zero? Não atender ao tema proposto, é uma maneira de você fugir do zero. É justamente essa adequação que é o primeiro critério avaliado. Fugir do tipo dissertativo argumentativo, apresentar qualquer sinal de alguma identificação. Então, se a sua prova tiver algum símbolo, alguma coisinha assim, isso pode zerar a sua prova. Alguma assinatura, o seu nome, alguma estrela, algo que remeta ou que possa remeter ao tipo de comunicação também é passível de zerar, tá bom? E isso foi escrito a lápis, claramente, né? Prova a caneta, atendendo ao tema proposto, dissertativo e argumentativo, tá bom? Então, dicas rápidas para gabaritar a discursiva argumentativa. Seja objetivo, concentre-se em responder os pontos solicitados. Caso a banca te dê ali os aspectos frasais, te dê os aspectos que quer que você trabalhe durante o seu texto, isso pode acontecer, tá bom? Ela pode te trazer o tema e falar, dentro da sua resposta, dentro da sua dissertativa, explique sobre A, B, C, por exemplo. Caso ela faça isso, você precisa estar muito atento se você está respondendo aos tópicos frasais, a esses aspectos que a banca te forneceu. Caso a banca não forneça esses aspectos, você vai precisar encontrá-los. Você vai precisar chegar a uma conclusão consigo mesmo sobre quais aspectos você deseja trabalhar no seu texto. Nós ensinamos a fazer isso no nosso preparatório completo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele. Mas é muito importante que você seja objetivo e que se atente ali ao que você está respondendo, certo? Isso aí também entra dentro da fuga ao tema. E a próxima dica rápida é redigir a sua resposta seguindo a norma culta. O óbvio também precisa ser dito, né? Então, seja ali, escreva de uma maneira formal, de uma maneira correta gramaticalmente, tá bom? Realizar uma boa estruturação do texto, seguir ali as etapas de introdução, desenvolvimento, conclusão, que eu já citei. Planeje os seus parágrafos de desenvolvimento em 3 partes. Comece apresentando o aspecto, o argumento técnico, então é o que você vai usar para embasar o aspecto que você está trazendo, e faça um fechamento, uma breve síntese ali do que você falou. Essa parte não é obrigatória, tá? Mas é importante que você faça caso possível, porque ajuda a compactuar todas as ideias que você trouxe ao longo do seu parágrafo. Não fuja do tema e dos aspectos solicitados. Novamente, precisamos citar isso. Aplicar elementos de ligação, articuladores, pronomes relativos e demonstrativos para pontuar alto em coesão e coerência, que é uma etapa muito importante, certo? Inclusive, na sua conclusão, você deve começar a sua conclusão com um elemento de ligação. Portanto, em suma, conclui-se particularmente eu não gosto muito de usar, eu prefiro portanto. Mas qualquer um dos elementos de ligação que tragam essa ideia de conclusão precisam iniciar a sua conclusão, certo? Respeitar a estrutura do texto, as margens,
A sua apresentação textual também é muito importante, você precisa escrever seguindo as margens, não ultrapassá-las, senão isso daí pode atrapalhar muito na sua pontuação final, tá bom? E não menos importante, baixar o nosso e-book com dicas e estratégias para a discursiva da Caixa. O link estará na descrição, o e-book é gratuito e tem uma série de dicas e explicações justamente sobre como escrever ali a introdução, como estruturar o seu texto, como estruturar os seus parágrafos, como encontrar os aspectos caso a banca não te dê, certo? Então, no nosso preparatório, nosso e-book completo, tem todas essas informações. Não deixa de conferir no final do vídeo o link na descrição. Já que estamos falando aí do nosso preparatório, eu vou trazer rapidamente só um spoiler de tudo que tem. No nosso e-book, isso está um pouco mais sintetizado, mas o nosso preparatório completo está bem completinho mesmo, certo? Então, temos ali a discussão dos critérios da CESGRAN Rio, as apostas para a discursiva da Caixa, o direito e atualização pós-edital, estratégias de estruturação dos parágrafos, isso é muito importante. No nosso preparatório, no e-book já tem um grande spoiler de como que nós trabalhamos isso. Nós te ensinamos formas diferentes, distintas, para que você possa se adequar a qual mais combina com a sua modalidade de escrita, de como fazer a introdução, como dividir esses parágrafos de desenvolvimento em 3 partes e também sobre como fazer a conclusão. Se eu não me engano, são 4 modalidades que você pode usar, por exemplo, na introdução, que te garantirão a nota 1000, a nota 10, enfim, certo? Além disso, nós trazemos também o que o corretor irá buscar em seu texto. Conheça o seu corretor, conheça o seu rival, né, digamos assim. Exemplos contextualizados com a disciplina do seu cargo. Aplicação de palavras-chave e articuladores do discurso, como fazer isso, quais são eles. Como conseguir a maior nota possível se você não souber do que ele está pedindo ali. Nós te ensinamos como fazer isso, estratégias para que você pareça entender mais do que você entenda na hora de escrever, tá bom? Além disso, dezenas de questões inéditas no nosso e-book gratuito, que está no link na descrição, tem dois exemplos, ou um exemplo, se eu não me engano, sobre uma questão inédita para a discursiva da Caixa, certo? E resolução de questões também, obviamente. Vamos agora passando para mais questões sobre o perfil da banca CESGRAN Rio, né? Vamos para o que importa. Então, planejar os parágrafos de desenvolvimento em 3 partes, que eu já falei, é de suma importância. E a redação da banca CESGRAN Rio, ela se mostra na modalidade dissertativa argumentativa, também falei, ali de 25 a 30 linhas. Nos últimos anos foi dessa maneira que a banca cobrou. Nada além de 30 linhas, mas costumando ser o mínimo 25. Se liga na estruturação geral do texto dissertativo argumentativo. Bom, a introdução precisa necessariamente ter tema e tese, o tema mais a sua tese, e o desenvolvimento precisa ter necessariamente os aspectos que serão trabalhados. Uma boa dica é você trabalhar um aspecto por vez, um aspecto por parágrafo, para que você possa desenvolvê-lo melhor, certo? De maneira mais completa. Então, no seu texto dissertativo argumentativo, essa estrutura bem básica é isso: introdução, tema, tese, desenvolvimento, aspectos e conclusão, como eu já falei, iniciando sempre com um elemento de ligação conclusivo logo no início, para mostrar que ali é a sua conclusão, certinho? Bom, trouxe aqui um gráfico dos tópicos mais cobrados nas discursivas da banca CESGRAN Rio. Como que eu cheguei nesse gráfico? Eu analisei os últimos 10 anos das provas propiciadas pela banca CESGRAN Rio e dentro deles eu fui triando ali quais eram as questões de cada tópico, qual área que era essa questão. Esse gráfico está em ordem decrescente a nível de recorrência e mostrará para você justamente a distribuição desses tópicos. Então, a nível de recorrência, sociedade é o que foi mais cobrado nas últimas discursivas da Fundação CESGRAN Rio. Logo depois vem ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia é um tópico fortíssimo para o concurso da Caixa, dada ao contexto de ser um sistema bancário muito propício.
Meio ambiente vem logo em seguida e depois emparelhados ali com menos número, na verdade com o menor número de questões, né? Economia e educação. Bom, vou trazer para vocês exemplos também de como cada tópico desse cai na hora da prova. Tudo bem, eu sei que sociedade cai, mas sociedade é uma coisa tão ampla, né? Ciência e tecnologia é tão amplo. Como que isso cai de fato na prova? Bom, primeiro exemplo que eu trouxe foi de um concurso do Banco do Brasil de 2023 e o tema foi: como é possível garantir o acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas? Primeiro de tudo, quando a gente vai falar de sociedade, é muito comum no perfil da banca CES Gran Rio, isso é importante, vou até focar aqui em isso é muito importante, que a banca mescle sociedade com o contexto ali do órgão em que ela está trabalhando. Então, nesse contexto, o concurso era do Banco do Brasil, a Fundação CES Gran Rio buscou pegar um contexto social, que seria ali a desbancarização, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. A desbancarização dessas pessoas, como que elas têm acesso à cidadania se elas não estão inclusas no sistema bancário. É uma forma de você trabalhar tanto problemas sociais, de marginalização, de repente, dessas pessoas, dentro do sistema bancário, que é o concurso que ela está propiciando. Então, a Fundação CES Gran Rio tem essa característica muito latente, tá certo? E eu trouxe também aí um exemplo de um aspecto que você poderia trabalhar. Você poderia trabalhar nesse seu texto a inclusão financeira como um direito, certo? Se a gente está falando dos direitos básicos ali constitucionais, a inclusão financeira pode ser uma delas, certo? Outro tema que eu trouxe ali para exemplificar, também Banco do Brasil, também 2023, é a importância de um bom atendimento aos clientes nas instituições financeiras. Mais uma vez, a banca adequando ali bom atendimento, relação, sociedade ali com o contexto bancário no qual ela estava propiciando ali o concurso do Banco do Brasil, certo? Então, esse tipo de tema é uma grande aposta nossa para o concurso da Caixa Econômica Federal de 2024. E um dos aspectos que você poderia tratar é a qualidade no atendimento ao cliente. Então, clientes satisfeitos são fidelizados, certinho? Outro tema, um pouquinho mais antigo, mas ainda muito importante de ser citado, é o tema de 2021, também do Banco do Brasil. A Fundação CES Gran Rio costuma trabalhar muito com o Banco do Brasil, por isso que é mais recorrente temas deles, mas é bom pra gente porque também está incluso no sistema bancário da Caixa, né? Semelhante ao contexto da Caixa, na verdade. Então, o tema de 2021 foi a influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário. Então, a gente fala sobre pessoas, sobre sociedade, sobre satisfação no ambiente de trabalho, mas sempre puxando ali para algum contexto corporativo também, tá bom? Agora vamos falar do próximo tópico quente, que é justamente a ciência e tecnologia. Já trouxe os dois logo de cara para você ver. 2021 Banco do Brasil, 2023. Diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Para a ciência e tecnologia, nós podemos, claro, falar de inteligência artificial, de IA, claro, né, tema atualíssimo, de suma importância, mas também no contexto bancário fala-se muito sobre privacidade digital, segurança de dados, tá? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, são temas que podem cair, sim, por estar envolto, né? O sistema bancário está envolto a um número muito grande de dados, bases de dados muito específicas dos seus clientes, então é um tema que pode, sim, aparecer, é muito propício. E um exemplo que você pode trabalhar nesse primeiro tópico, né, de diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital, é justamente sobre a segurança cibernética e a proteção de dados, certo? É um ótimo aspecto para você trabalhar caso a banca não tenha te dado. O segundo exemplo que eu trouxe é um exemplo um pouco mais fácil, digamos assim, menos complexo, que é justamente uma pergunta. A internet, atualmente, é fonte de informação ou desinformação? Um dos aspectos que você poderia trabalhar nesse tema é justamente a necessidade de educação digital,
formação de senso crítico para que esse caráter informativo da internet seja efetivo, né, e não se torne desinformativo, certinho? Sobre meio ambiente, vou passar mais rapidamente do que os outros temas, porque a nível de recorrência também não caiu tanto, mas eu reforço que dentro do contexto climático que nós estamos vivendo, grandes decisões sobre o clima, ondas de calor, ebulição global, não descartaria o tema meio ambiente como uma possibilidade, certo? Então, mais uma vez, a banca trazendo aí cidadania, sociedade, dentro de outros contextos. Então, o Banco do Brasil 2021, o papel do cidadão no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Reforço, a característica da banca é justamente adequar sempre sociedade, ou pessoas, ou contextos atrelados a isso, aos demais temas, né? Seja internet, seja meio ambiente, seja sociedade como um todo mesmo, assim, uma pergunta mais direta, tá bom? E aí, dentro desse primeiro tema de meio ambiente, um dos exemplos que você poderia trabalhar é o uso responsável de recursos naturais. Já no tema de 2023 da AGRIO, foi bem mais direto, né? Meio ambiente e qualidade de vida. Você pode falar sobre a interdependência entre meio ambiente e saúde humana, por exemplo. É muito importante, certo? Para o concurso da Caixa não fica descartado algum tema que fale sobre meio ambiente, seria inclusive surpreendente caso a banca aparecesse com um tema desse, mas eu, no seu lugar, conselho, focaria mais nesses temas mais voltados à sociedade, com um viés ali no sistema bancário, e ciência e tecnologia, certo? São contextos que são muito mais parecidos ali com o sistema bancário, e a banca Fundação Sesgran-Rio tende a se adequar ao órgão em que ela está propiciando o concurso, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, um vídeo bem mais rapidinho, mais para que você conheça o perfil da banca Fundação Sesgran-Rio e que você não se surpreenda tanto na hora da sua discursiva, tá bom? Muito obrigada pela atenção, não deixe de conferir o link do nosso e-book gratuito aqui embaixo. Até a próxima e boa sorte!